Hoje eu quero mostrar para você, desde tarde eu estava lendo já, até hoje, a última mensagem convidando as pessoas para vir ao culto, eu falava um pouquinho sobre essa ansiedade, sobre essa preocupação que nós temos que colocar diante de Deus e não carregar, não levar, porque se a gente, irmãos, carregar, a gente vai estar levando um peso desnecessário, um peso que não é nós, que era para estarmos carregando, e a gente acaba carregando, né? Então, ao invés de carregar as preocupações, vamos colocar diante de Deus. Nós lemos agora mesmo, né? Lance sobre Ele a vossa preocupação. Então, nós temos que transformar as nossas preocupações nas orações, colocando diante do Senhor e fazendo o que Paulo está dizendo. Não seja ansiosos, né? Não seja aquela pessoa que preocupa e com a preocupação, irmãos, ela acaba se perdendo, ela acaba, né, vamos dizer assim, se comprometendo completamente. Vamos ler mais uma vez que Paulo diz em Filipenses 4:6: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus a vossa petição, pela oração e pela súplica, com ação de graças. Amém. Com esse versículo aqui nós vamos ler agora Lucas capítulo 13, a partir do verso de número 10, eu encontro aqui uma história bem conhecida de uma mulher que estava curvada, uma mulher que estava carregando um peso muito grande e que fazia, irmãos, ela andar, né, torta, que fazia ela andar curvada. O peso da preocupação, o peso, né, de tantas outras coisas, fez com que essa mulher sofresse 18 anos. E você pode ver que ela, em todo o tempo, ela estava na sinagoga. Sabe o que é sinagoga, né? Igreja. Tem muitas pessoas que nos dias de hoje também estão há tempo na igreja e estão carregando pesos, irmãos, desnecessários, pesos que já era para ter colocado em Deus, pesos que já era para ter lançado no Senhor. Essa mulher, 18 anos, estava na igreja, porém nela existia um espírito, vamos ser claro, né? Um demônio. E com isso, irmãos, aquela mulher andava curvada, torta, toda, né, assim, diante de sofrimento, diante de opressão. E aí agora a gente traz essa mensagem, começando então a reflexão, desde os 3 primeiros versículos que nós vimos. A gente então vê, irmãos, o que está faltando na vida de muitas pessoas hoje é se posicionar. Não é só saber, eu sei que tem que colocar diante de Deus, eu sei que Deus, Ele cuida de mim, eu sei que Deus me ajuda. Irmãos, eu acredito que, vamos dizer assim, né, 90% dos que estão dentro da igreja sabe disso. Os 10% é aqueles que estão começando, talvez um dia, uma semana, um mês, pouco tempo que estão na igreja e ainda não sabem, né, como nós sabemos que devemos lançar sobre Ele as vossas ansiedades, que devemos, irmãos, colocar diante dEle e não viver ansiosos, porque Ele está cuidando de nós, né? Mas mesmo assim, a agitação, mesmo assim, né, a preocupação tem feito muitas pessoas viverem curvado. Eu pedi para Deus, irmãos, hoje à tarde, né, para que você que veio claramente, e especialmente, e as pessoas que estão me assistindo pelas redes sociais, tanto o YouTube, pelo Facebook, alguns também compartilham o link no YouTube. Eu tenho pedido, e eu quero pedir hoje a Deus, para que Deus, Ele venha, irmãos, tirar de nós esse peso que nós estamos carregando. Veja que quando aquela mulher, ela
18 anos estava com peso, ela ficava curvada, torta, né? E quando então Jesus chama ela pôde endireitar a sua vida. Então eu estou pedindo hoje, tem de tarde para Deus. Eu não sei qual área da sua vida está precisando ser endireitada, mas hoje é um dia que o Senhor vai endireitar os seus caminhos. Hoje é um dia que o Senhor vai endireitar a sua vida financeira. Irmãos, tem gente que a vida financeira está torta, está bagunçada, está no vermelho, está no desespero. A pessoa vive ansiosa, preocupada de tantas coisas que tem que pagar, tantas coisas que tem que resolver financeiramente. E aí a pessoa, ela vive mal. Mas eu creio, irmãos, estou falando que financeiramente, né? Até por causa da reunião da prosperidade, mas pode ser outra área da sua vida que Deus vai endireitar hoje, em nome de Jesus. Amém, igreja? Então diga comigo, hoje o Senhor Jesus vai endireitar a minha vida. Diga, seja qual for. Diga, hoje eu não ando mais com a vida torta. Amém. Glória a Deus. Vamos ler então Lucas 13:10. E ensinava no sábado numa das sinagogas. Igreja. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito, um demônio de enfermidade. Quantos anos, igreja? Já havia 18 anos. E essa mulher andava como? Curvada, torta, com peso, né? E não podia de modo algum endireitar. Veja, irmãos, quantas pessoas que trabalham e elas falam assim, mas eu não consigo endireitar a minha vida financeira. Sempre está torto, sempre está desalinhado, sempre está no vermelho. Talvez seja o caso de alguém aqui, né? Não só financeiro, mas outra área da sua vida que de modo algum você tem conseguido endireitar. Irmãos, como eu sempre falo, você não veio aqui por acaso. Hoje Deus te trouxe aqui com um propósito de endireitar essa área da sua vida que está torta. Mas existem alguns requisitos que eu e você, nós precisamos fazer para que a nossa vida ela seja endireitada. Amém, igreja? Quem tem ouvido, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Então ouça o que o Senhor vai te dizer através da palavra. Amém? Vamos continuar aqui, depois eu volto aqui pontuar aí o versículo 11. E vendo a Jesus vendo aquela mulher lá no meio da igreja, da sinagoga, disse-lhe, mulher, o que Jesus disse? Está livre da tua enfermidade. Em outras palavras, mulher, hoje sua vida ela vai se endireitar. Mulher, hoje sua vida vai mudar. Versículo 3. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou. E a ela então glorificava a Deus. Essa passagem aqui, irmãos, nos mostra então uma mulher, 18 anos, vivia torta por causa de um espírito, um demônio, né? E fazia ela carregar aquele peso na sua vida, aquele fardo, e que somente com a ajuda de Cristo ela teve então a libertação. Ela teve a sua vida transformada. Vamos pontuar algumas coisas aqui. Salmo 38, verso 4. Sobre o versículo 11, nós vimos que a mulher estava curvada. Ela carregava um peso. E eu vou usar, irmãos, essa palavra para ministrar agora, para você entender. Qual peso você tem carregado? A Bíblia vai nos nomear aqui, pelo menos umas 3, 4 lições que eu selecionei aqui, para mostrar, e aí você vai, no final da ministração, vai fazer uma autoanálise, né? Qual desses fardos você tem carregado?
Porque, irmãos, tem gente que pode ser que seja todos esses que eu vou citar, mas tem gente que pode ser um ou outro, ou até casos que pode ser, não, nenhum desses eu tenho carregado, tem sido um fardo na minha vida. Mas, como eu disse agora há pouco, ouça o que o Espírito de Deus está falando ao teu coração. Salmo 38, verso 4. O que está escrito aí? Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. Muda a tradução, tem uma que no lugar de iniquidade é pecado. Eu quero usar essa aí. Os nossos pecados se tornam uma carga pesada que a gente carrega e por isso nós não suportamos, não aguentamos. Aonde vem então, irmãos, né? A opressão, aonde vem então a ansiedade, onde vem então, né? Tantas coisas que o inimigo encontra ali como legalidade para atuar na vida da pessoa. Vamos ler aí nessa tradução? Olha comigo aí, leia aí. Pois os meus pecados já me cobriram a cabeça. E agora, igreja? Como carga pesada que eu não posso suportar. Que fardo que é esse? Que muita gente carrega? O fardo do pecado. Marca aí, né? Quem está marcando. Vou mostrar aqui os fardos que muita gente carrega e que tem feito as pessoas então viver a sua vida torta, curvada, né? Aquela mulher estava torta, curvada, porque ela estava carregando um fardo, né? Que Jesus libertou ela. Dependente de qual fardo você tem carregado hoje, Jesus vai libertar você desse fardo e vai endireitar a sua vida. Qual que é o primeiro fardo, igreja? O fardo do pecado. Olha o salmista dizendo: os meus pecados é como uma carga, é como um fardo pesado, que eu já não posso mais suportar. Então, igreja, o pecado é um fardo que pesa sobre a vida das pessoas. O pecado, irmãos, é um fardo que faz as pessoas viverem paralisadas. Elas querem agir, mas elas não conseguem agir. Elas querem ter uma iniciativa, mas elas não conseguem ter uma iniciativa. Elas tentam fazer algo, mas não conseguem fazer. Tudo é pesado. Irmãos, você já tentou carregar um peso que você não consegue fisicamente? É impossível. Ainda que você queira, ainda que eu vou tentar, o corpo não aguenta, porque é muito pesado. Então entenda, irmãos, que o pecado é um fardo sobre a vida das pessoas que estão fazendo elas viverem curvadas, tortas, né? Erradas diante da sociedade, diante de Deus primeiramente, né? Então, somente Cristo, veja que somente Cristo pode ajudar aquela mulher. Jesus, quando vem, irmãos, na nossa vida, dizia ontem no culto, quando nós temos Jesus como Senhor da nossa vida, né, nós passamos a desfrutar de todos os direitos que nos pertencem, tudo aquilo que foi conquistado na cruz do Calvário, nós possuímos, né, nós herdamos. Somente Jesus tem, irmãos, esse poder de aliviar, de tirar, né, esse peso do pecado da nossa vida. É claro que nós temos que confessar. Se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Não adianta esconder, não adianta continuar. Tem que abrir mão, tem que deixar para que você seja livre completamente desse fardo chamado pecado. Amém, igreja? Mateus 6, o verso de número 25 e depois o 34. Mateus 6, 25.
o segundo fardo que pesa na vida das pessoas. Por isso, vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Vai para o 34. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Qual é o segundo fardo que as pessoas carregam? O fardo da preocupação. Veja que os dois versículos citados aqui, irmãos, está relacionado à preocupação. Muitas pessoas, elas estão preocupadas, e as preocupações estão, dominando, controlando as pessoas. Veja comigo nessa tradição aí, vamos ler juntos na tela. Portanto, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Amém. Irmãos, nós precisamos ter domínio próprio, controle da fé. Eu já ouvi bastante gente que às vezes tem coragem, chega e fala para o pastor, né? Tem gente que não tem coragem e não fala, mas fala com outro e tal. Mas tem gente que tem coragem e fala assim: pastor, você não tem problemas não para resolver? Não vejo o pastor preocupado, não vejo o pastor nervoso ou algo no sentido assim de querer resolver na força do braço. Tem gente que tem coragem e fala, né? Tem gente que às vezes quer saber, mas não tem essa coragem de chegar e falar. Irmãos, tanto problema que a gente tem, é na igreja, às vezes é em casa, é com a família, é com o parente. Mas o que a gente vive? É não deixar essa preocupação nos dominar, transparecer. Não é, irmãos, fingir ser não, isso está em mim. Você pode me conhecer agora, você pode me conhecer daqui a um ano. Eu sempre fui assim, sempre você. Problemas tem para resolver? Tem, sempre teve. Mas eu não deixo, irmãos, que os problemas venham me deixar preocupado, né? Ansioso ou fora de si, ao ponto de querer, irmãos, descontar em alguém por algo que está acontecendo. Não, a gente tem que entender, não fica preocupado não. Tem problema? Não vou ficar preocupado com esse problema não. O Senhor Deus vai trazer uma solução para esse problema. Por quê, irmãos? A gente aprendeu, você aprendeu a colocar diante de Deus e confiar. Temos que confiar em Deus. Porque eu vejo assim, se eu não confio, irmãos, para que então eu vou estar pregando? Para que eu vou estar ensinando algo que eu não estou vivendo? Né? Então é algo que a gente precisa rever. E você também, como conhecedor da palavra, pastor, eu já muitos problemas e muitas preocupações que me tiraram a paz. Se eu falar para você, irmãos, eu tenho 10, 15, vamos dizer mais de 15 anos aí, desde 2007. 2007 para agora tem quantos anos? Quem que é bom de matemática, seu rei? 17 anos. Comecei a primeira igreja que eu preguei em 2007. Você acha que de lá para cá, irmãos, nunca existiu problema? Todos os lugares têm problema. Agora me pergunta, quantas vezes eu fiquei sem dormir por causa dos problemas? Nem um dia eu perdi meu sono por causa dos problemas. 17 anos, né? Tendo problemas com igreja, em casa, com parentes. Não, tudo está no Senhor. 17 anos, irmão, nunca perdi uma noite de sono. Isso é para a glória de Deus, não estou falando por mim não, porque os testemunhos servem para alguém estar servindo, ouvir isso, para você entender, irmãos, que quando a gente realmente confia o que a Bíblia diz, a gente vive, e a gente vive com propriedade. Agora, não sei se é o seu caso, mas tem gente que um problema do nada surge e ela passa a noite em clara.
Ela não consegue dormir, não tem paz, ela fica ansiosa, eu tenho que resolver. Irmão, não é assim não. Olha o que a Bíblia está dizendo, não fique preocupado com o dia de amanhã, com o que tem que se resolver. Tem que se resolver? Tem. Não é fazer vista grossa, igreja. Não é você falar, eu vou fingir que nada está acontecendo. Não é isso não, igreja. É confiar realmente no que a Bíblia está dizendo. Não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Amém, igreja? Então, o segundo fardo que as pessoas carregam é o que, igreja? O fardo da preocupação. A preocupação excessiva com o futuro esgota o ser humano. E contas, irmãos, expectativas, né, muitas altas. Pessoas, elas ficam esgotadas. Quantas pessoas que elas se explodem, elas logo saem de si por causa das preocupações. Outra referência aqui, Mateus 23, 4. Mateus 23, 4 diz assim: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os que põem sobre os ombros dos homens, eles, porém, nem com medo, nem com o dedo querem movê-lo. Aí eu vejo a ação do homem. Veja aí, ó. E põe sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-lo. É Mateus 23, 4. Muda a tradução. Tem uma tradução que ela está escrita lei. Vê se encontra aí lei. Amém. Eu já vou adiantando aqui. A religião de homens põe um peso da lei sobre o ser humano que ele não pode suportar, como sacrifícios que nada podem fazer. Esse verso aqui está falando do fardo da religiosidade. Muita gente, irmãos, elas carregam o fardo da religiosidade, né? Exigem de você coisas pesadas, ou seja, coisa dos homens, né? Vai trocando aí, se não tem a que eu vi aí, eu só não marquei ali, tem uma que fala lei, né? Oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não move um dedo sequer para aliviar seus fardos. Então aqui fala sobre o fardo da religiosidade. Irmãos, tem que ser Cristo, tem que ser o Senhor. Disse ontem, se Jesus for religião, se Jesus for mais um, tudo vai ficar difícil e não vai existir mudanças. Nós temos que deixar a religiosidade de lado, a ação do homem de lado e olhar para Cristo, para a palavra de Deus. A palavra de Deus nos tira, né, todo o peso, todo o fardo que a gente tem carregado aí. A última, igreja, é Gálatas 6:5. Gálatas 6:5. Porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. Muda a tradução? Cada pessoa, porque cada qual levará a sua própria carga. Amém. A carga, o fardo, irmãos, da responsabilidade, os compromissos assumidos impensadamente pode tornar um fardo pesado para carregar. Não sei se você já passou por isso. Você assumiu um fardo, um cargo, né, uma responsabilidade que era para alguém fazer aquilo. E aí você, talvez por querer ajudar aquela pessoa, você assumiu aquela responsabilidade que não é sua.
E aí, irmãos, aquela cobrança, aquele fardo vai ficar muito pesado para você, porque você está carregando um fardo de responsabilidade que não é seu. Então, muitas pessoas, elas estão carregando o fardo das responsabilidades impensada, né? Ou seja, ela não pensou, não, isso aí vai me fazer bem, isso aí vai contribuir, isso aí vai me ajudar em alguma coisa. Porque, o que adianta eu querer carregar o seu se nem o meu às vezes eu estou conseguindo? Por isso que Paulo está dizendo, né? Cada um deverá suportar, carregar o seu próprio fardo, né? Aí você quer carregar, irmãos, ou alguém coloca, né, outra responsabilidade que era dele, que é dele em você. Então, algo que a gente precisa parar para refletir. Então, daí essas 4 lições. Muitas pessoas estão carregando o fardo do pecado, da preocupação, da religiosidade e das responsabilidades indevidas, né? Responsabilidade todos nós temos. Mas vamos dizer assim, a responsabilidade que não é nossa, é de outro, né? Cada um com sua responsabilidade. O que eu vou carregar de outra pessoa? O que ela tem que fazer? Amém, igreja? Glória a Deus. Para a gente concluir aqui, eu quero ler com você o Salmo 68. Salmo 68, o verso 19. Está escrito assim: bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos cumula, de que, igreja? Benefícios. O Deus que é a nossa salvação. Então precisamos aqui entregar, irmãos, ao Senhor esses fardos, né? E pedir a Ele força para carregar e nos ajudar a levantar pela fé, né? Então veja que bendito é o Senhor, o Deus que leva o nosso fardo. Vê se encontra aí uma tradução que fala assim: o Deus que leva o nosso fardo, né? Ele nos acumula de bênçãos, de benefício, Ele nos salva. Esse é o Deus que carrega as nossas cargas. Aí a tradição que aproxima do que eu disse, né? Louvado seja o Senhor, Deus nosso Salvador. Leia comigo: que de dia em dia carrega as nossas cargas. Então, vamos fazer isso agora, em oração. Vamos dizer: Deus, eu tenho carregado aí o fardo do pecado, o fardo, né, da preocupação, o fardo da religiosidade, o fardo da responsabilidade que é para outro ser responsável e eu tenho carregado. Então, vamos colocar diante de Deus, para que hoje você possa então sair daqui, irmãos, com a sua vida endireitada. Aquela mulher, enquanto carregava o fardo, o peso, né? O caso dela era um demônio que atuava, né? O espírito de enfermidade. E quando então Jesus chama ela, Jesus liberta ela e ela pôde então se endireitar, né? Eu creio que em nome de Jesus, hoje, a sua vida, a minha vida, a nossa vida vai se endireitar, porque nós não vamos estar mais carregando esses fardos que faz a gente viver, irmãos, torto, curvado, né? Hoje é dia de endireitamento para a sua vida. Amém? Fique em pé, vamos orar? Deus abençoe você da internet, você das redes sociais.